Estamos de volta na aula 5, parte 5. Nesse bloco nós vamos estudar aí o tema tutela de evidência. É o mais fácil de todos, só tem um artigo, só serve para uma coisa e só tem um requisito. É muito fácil na prova. A tutela de evidência só tem um requisito, probabilidade do direito. Solta na tela latino, artigo 311. No próximo bloco nós vamos fazer exercício, hein, desse assunto. Está aparecendo aí, ó, tutela provisória de evidência. É o artigo 311. Olha o que diz o código. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Então não tem dano. Vamos ler de novo. Independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Então não tem dano. O único requisito da tutela é a probabilidade do direito. Probabilidade do direito. Está na tela aí, não está, Latino? Primeiro inciso. Quando que ela vai ser concedida? Quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. Volta aqui, Latino. O primeiro inciso, ele não pode ser concedido em caráter liminar. Porque se já teve defesa e a defesa está abusando do direito dela, ela já falou. E liminar é sem ouvir ela. Concorda? Então faz essa observação aí. Não cabe liminar no inciso primeiro. Eu vou contar um segredo para você. Latino, dá um zoom aqui. Aquele papo reto que a gente bate com os alunos aí. Toda vez que o réu apresenta contestação, sabe o que eu faço? Tutela provisória de evidência em caráter incidental. Que eu falo para o juiz, está vendo? O réu contestou, está abusando do direito dele. Ele trouxe fatos incontrovertidos e mesmo assim ainda não está pagando. Está vendo? Não tem problema nenhum. Porque se o réu está abusando do direito de defesa, eu vou lá e peço a tutela de evidência, meu amigo. Para isso que serve. Isso aqui ela serve como sanção. A primeira hipótese é uma sanção. Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa. Aí o juiz vai lá e concede a tutela de evidência. Solta na tela inciso 2º, Latino. Tira o zoom. Inciso 2º. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente. E já houver uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Bota uma observação aí. O inciso 2º pode ser liminar. Volta comigo. Então vem cá, o teu cliente já está com documento de tudo. E ainda tem uma súmula a favor dele. Então o cara pagou o imóvel na Caixa Econômica a vida inteira. Te levou o carnê. Falou, doutor, está aqui o carnê. Só que a Caixa não transfere para o meu nome. Você pega e já tem a súmula. Você pode até falar para o teu cliente assim, a causa ganha. Essa causa eu vou ganhar. Por quê? O teu cliente tem todas as provas e tem a súmula a favor do cliente, cobra até mais caro, meu irmão. Cobra até mais caro. Fala, ó, causa ganha. Beleza? Nesse caso, ela pode ser concedida liminarmente. Não tem problema nenhum. Solta na tela, Latino. Vamos ler o inciso 3º. São 4 incisos, tá? Inciso 3º. Se tratar de pedido repersecutório, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto, custodiado, sob combinação de multa. Nesse inciso 3º também cabe liminar. Porque pedido repersecutório é o seguinte, presta o teu celular aqui. Aparece aqui na câmera, dá um tchau. Dá um tchau ali pra galera. Eu sou Sejures, mostra aqui pro pessoal. A gente está gravando aqui nos bastidores do Sejures. É bom, é o patrocínio, o curso Sejures. Aí ela me emprestou o celular dela aqui, me pede de volta. Não. Qual é a tutela que você vai pedir no judiciário agora? Tutela de evidência. Você vai fazer um pedido repersecutório. O que é um pedido repersecutório? Você pede aquilo que é seu. Só que o que o código fala? Se tratar de pedido repersecutório, fundado em prova documental, tem que ter um documento. Se você fez aqui um comodato comigo, um contrato de depósito, você pode pedir a tutela de evidência que o juiz vai te dar. Por quê? Porque você está pedindo algo que é seu. Nesse caso aqui, o juiz ele pode dar a liminar, tá bom? Isso acontece muito com locadoras de carro. Você aluga o carro e tem que devolver o carro terça-feira. Desapareceu com o carro, não devolve mais o carro. Se você não devolveu mais o carro, a locadora ela tem o documento que o carro é dela? Tem ou não tem?
Ela tem o contrato que te cedeu o carro lá, te locou o carro. Então ela vai para a justiça e faz o quê? Uma tutela provisória de evidência. Mas ela podia fazer uma tutela de urgência? Até podia. Mas se ela já tem o documento, tem tudo, vai pedir a de evidência, que fica mais técnico. O inciso 4º diz que se a petição inicial for instruída com prova documental suficiente do fato constitutivo do autor e o réu, na contestação, não gerou dúvida, você pede uma tutela o quê? De evidência. Fala, excelência, o réu contestou, mas ele não trouxe nenhum documento que pudesse gerar dúvida. O autor está pedindo para diminuir a pensão de 1.000 para 500, que ele perdeu o emprego. Está aqui, ó, abaixo na carteira dele, ele está recebendo seguro-desemprego. A genitora não trouxe nenhuma prova que ele ganhe mais. Então, tem que manter. A tutela de evidência vai reduzir os alimentos, concorda? Então, isso está aí, tutela de evidência. O que cai em prova? Porque ela é muito fácil. É difícil a tutela de evidência? Só tem um requisito, probabilidade do direito. A tutela de evidência tem o dano? Não, independe do dano. Então, o que as provas perguntam hoje? Ela pode ser concedida liminarmente? Depende. Se for pedido repersecutório, se tiver amparado em súmula, sim. Se for abuso do direito de defesa, não, porque aí o réu falou. E se o réu não trouxe provas, ele falou do mesmo jeito, não cabe eliminar, tá bom? É isso que cai em prova. Vamos analisar rapidamente aí a doutrina do professor Humberto Teodoro. Solta na tela, Latino. Olha o que diz o professor Humberto. Quando se pensa na tutela de evidência, a primeira ideia é de uma proteção sumária para um direito incontestado ou inconteste, suficientemente provado, de modo que a respectiva proteção judicial possa ser concedida de imediato, sem depender das diligências e das delongas do procedimento comum. E mesmo sem necessidade de achar-se o direito sujeito a risco de dano iminente, porque não precisa do dano. Diz Humberto, não é, porém, no sentido de uma tutela rápida e exauriente, que se concebeu a tutela que o novo código denomina de evidência. Porque se está com pressa, parceiro, é tutela de urgência, que de forma alguma pode ser confundida com o julgamento antecipado da lide, capaz de resolvê-la definitivamente. Não foi, com efeito, com vistas a uma proteção jurisdicional definitiva, que a questionada tutela se inseriu no mesmo gênero das tutelas de urgência. O intuito, diz o professor, foi o de permitir que tanto as tutelas de urgência como a de evidência pudessem ser prestadas em procedimentos e com requisitos comuns, de modo a autorizar o emprego do rótulo abrangente das tutelas sumárias. Continua o professor dizendo, a tutela de evidência pressupõe, por sua própria natureza, demanda principal já ajuizada, pois é através da dedução da pretensão de juízo, com todos os fundamentos e provas disponíveis, que pode avaliar a evidência do direito da parte sobre a qual a medida provisória irá recair. Volta aqui comigo rapidinho, Latino. Olha como é que é importante dar uma lida na doutrina. A tutela de urgência, ela pode ser o quê? Antecedente. Ela pode ser antes do processo, não pode? Ela não pode ser aqui, ó, antes do processo? Agora, a de evidência não pode. O professor Humberto está falando. A tutela de evidência pressupõe processo. Não existe tutela de evidência antecedente e incidental. O que existe é a tutela de urgência antecedente ou incidental. Muito bom o livro dele nesse ponto. Solta na tela aí, Latino. Aforada a ação, a parte terá a oportunidade de postular essa medida, desde logo, cumulando-se-á com o pedido principal da petição inicial. Pode também pleiteá-la posteriormente a qualquer momento durante o curso do processo. A tutela de evidência, embora haja controvérsia, pode dar-se por qualquer provimento que mostre adequado à circunstância do caso concreto. Ou seja, pode ser uma medida satisfativa ou até mesmo conservativa. O que distingue a tutela de evidência da de urgência é a desnecessidade do perículo in mora. Este pode favorecer o seu deferimento, mas não é requisito dispensável. Então, volta aqui. Se você vai fazer uma prova oral e o teu examinador pergunta para você qual é a diferença da tutela de urgência para a tutela de evidência? Aí fica arrepiado, acho que vai querer minha prova. Se ele te perguntar isso, você vai responder assim, ó, excelência, a diferença são os requisitos. Você vai responder assim. Então, se cair na tua prova, qual é a diferença da tutela de urgência para a tutela de evidência, você vai responder, excelência, a diferença são os requisitos. A tutela de urgência tem dois requisitos positivos, probabilidade e risco de dano. E tem um requisito que é o negativo,
que é a irreversibilidade da tutela. Já a tutela de evidência, excelência, só tem um requisito, a probabilidade do direito. Então veja, a principal diferença entre a tutela de urgência e evidência são os requisitos, não tem outra. Até o Humberto está falando, se você quiser, para tirar 10, você fala, professor, excelência, de acordo com o professor Humberto Teodoro Júnior, aí tu tira mais do que 10, né? Tá bom? Beleza? Cara, não tem mais o que falar sobre tutela provisória. Vimos tudo, artigo por artigo, vimos a doutrina e, além disso, está recebendo uma apostila aí com vários livros. Na sua apostila, eu fiz uma transcrição do livro do Câmara. Aqui no resumo de aula, nos PowerPoint, eu não coloquei o livro do Câmara, apesar de vez ou outra ter citado o professor. Mas na tua apostila, você tem aí a transcrição do livro do Câmara. No próximo bloco, nós vamos fazer diversos exercícios aí sobre tutela provisória. Um grande abraço para você e até a próxima.